O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. Menos de 48 horas após anúncio de suspensão, Anvisa autoriza a retomada de testes com a Coronavac. Brasil registra a menor taxa de contágio da Covid-19 em 7 meses. Estados Unidos batem novo recorde de casos de Covid-19, com mais de 139 mil infecções em 24 horas. E Nova York anuncia medidas de restrição. Restaurantes, academias, bares e hotéis são os lugares com maior chance de transmissão do coronavírus. Laudo inicial da Polícia Civil descarta raio como causa do incêndio em subestação de energia que provocou apagão no Amapá há 9 dias. Donald Trump participa de primeiro evento público após derrota nas eleições e governo da Geórgia anuncia a recontagem à mão de todos os 5 milhões de votos no estado. Olá, boa noite. E hoje na bancada temos a presença da infectologista do Instituto Emílio Ribas e do Hospital e Maternidade Santa Joana, Rosana Richman, e do filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, doutora Rosana. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Pondé. Boa noite. Os testes da vacina Coronavac já voltaram a ser feitos com voluntários, assim como o cadastramento de novos participantes. O estudo ficou quase 2 dias parado por conta de uma decisão da Anvisa. Menos de 48 horas depois da Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinar que os testes com a vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan com a empresa chinesa Sinovac, fossem interrompidos, a própria Anvisa determinou a retomada dos estudos. O diretor do Butantan comemorou a decisão. Uma excelente notícia no dia de hoje. Agradeço aí à nossa Anvisa pela compreensão e pela rapidez com que foi autorizada a retomada dos estudos clínicos. Em entrevista à Rádio CBN, o secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, falou sobre os efeitos da paralisação dos testes. Nós sabemos do impacto tanto social, do impacto psicológico de uma vacina ser interrompida nessas condições. Diminui a credibilidade, faz com que as pessoas tenham muito mais medo e receio, faz com que as pessoas que estejam envolvidas nos estudos falem, puxa vida, eu não vou tomar a segunda dose. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão reconheceu a politização do assunto. Essa questão está toda politizada e fica, é do lado A, é do lado B, eu acho que isso não é bom. E evitou falar sobre as declarações de Jair Bolsonaro, que ontem, em uma postagem numa rede social, comemorou a paralisação dos testes em decorrência da morte de um voluntário da vacina chinesa. Mais uma vez eu digo, eu sou vice-presidente, né? Ou seja, existe uma relação aqui ética e de lealdade que eu não passo, eu não cruzo essa linha. Precisamos preservar as instituições, o Instituto Butantan, a Anvisa, de qualquer disputa política, ideológica, guerra de vaidades, que às vezes beiram crimes e irresponsabilidades. Hoje a comissão mista do Congresso, que acompanha temas ligados à pandemia, convidou Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, e Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, para prestarem esclarecimentos sobre o episódio. A audiência deve ocorrer nesta sexta-feira. Causou muita estranheza a suspensão. Por isso, o senador Confúcio, que é presidente da comissão, fez um requerimento para entender exatamente o que estava acontecendo. A agência agiu de forma correta, de forma positiva e proativa, em havendo qualquer suspeita que possa macular os testes da vacina, tem que interromper mesmo. Que prevaleça o princípio científico, analisar sua eficácia, saber se a vacina realmente tem fundamento e aí o seu critério unicamente objetivo para a sua aprovação. Não é possível ter manipulação política. Doutora Rosana, nós podemos ficar seguros com a retomada dos testes da vacina Coronavac? Na minha opinião, sim, porque eu não fiquei segura com a suspensão, né? A gente que está envolvido, que viu o que estava acontecendo, o Instituto Butantan afirmando que não tinha relação com o evento adverso grave, sem dúvida, mas sem relação com a vacina, por uma questão ética e de sigilo
não deveria, se inclusive, ter falado o que aconteceu com esse voluntário, para preservar a família, para preservar tudo isso, mas não teve jeito, né? Então, acabou vindo a público, até por uma necessidade para as pessoas entenderem o que era esse evento adverso grave. Então, eu não tenho dúvida que o estudo, eu estava à tarde hoje no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e já retomaram o estudo com os voluntários que a gente já tinha cadastrado e continuar, nós paramos 2 dias, né, e continuar. Agora, sem dúvida, a fala do Dr. Jean é isso mesmo, o problema é a sequela que fica, são 48 horas que podem eventualmente trazer quando eu digo sequela, é essa insegurança, esse medo que gera para quem já tomou suas 2 doses, quem precisa tomar a segunda e agora está pensando, e o voluntário que ainda nem começou e que está na nossa lista para ele vir. Agora, se a Anvisa... Por que a Anvisa suspende um teste tão importante se ela sabia que não tinha ligação? Faltou comunicação? Karen, eu não tenho dúvida que faltou comunicação. A gente fala que é a comunicose, né? A doença da comunicação, é uma das coisas mais comuns que a gente vê em vários segmentos. Eu não imaginava que poderia ocorrer isso num assunto tão sério entre 2 instituições, mas possivelmente é isso que aconteceu. Eu acho até bom que tenha sexta-feira realmente os 2 diretores para a gente poder esclarecer, afinal, o que foi. Eu só posso imaginar que o problema, a suspensão, se alguém me pergunta, e me perguntaram na segunda-feira se era para suspender, se eu recebo como agência regulatória evento adverso grave não esperado, o que você fala? Peraí, para e vamos entender o que está acontecendo. Ou liga, ou se comunica para entender o que está acontecendo antes de ter uma medida mais intempestiva, na minha opinião, de interromper e gerar toda essa celeuma, eu chamei de um imbróglio desnecessário que acabou causando. Agora, Pondé, rapidamente, o quanto essa confirmação da Anvisa prejudicou o presidente Bolsonaro? Ele deu um tiro no pé? Ele queria tirar a credibilidade da vacina e acabou tirando a credibilidade da Anvisa. Acho que vai e volta isso, né? Daqui a pouco ele pode aprontar uma de novo. Acho que o maior escândalo dessa história, do ponto de vista político, foi ele comemorar. Né? Assim, esse vai e vem, pode ter havido problema de comunicação, quando há a ocorrência adversa tem que se olhar o que é, num caso como esse. Mas ele comemorar mostrou que ele politiza descaradamente o processo. Então, isso deveria ser um voto contra ele. Voto, eu digo, do ponto de vista da opinião pública. Mas o fato é que o Bolsonaro governa para a plateia dele, né? A plateia dele fala que não vai tomar vacina chinesa, que o vírus foi inventado pelos chineses. Assim, o nível de guerra cultural e de disseminação dessas questões é muito mais amplo do que a gente imagina. Agora, me parece que tudo que politiza hoje acaba judicializando. Politizou aqui, vai para a mão do STF. E o vice-presidente Hamilton Mourão avaliou que a declaração de Jair Bolsonaro sobre usar pólvora contra possíveis sanções comerciais americanas não deve causar consequências negativas para as relações entre os 2 países. Durante a campanha, Joe Biden disse que o Brasil pode sofrer consequências econômicas significativas se não parar de destruir a floresta amazônica. Ontem, durante o evento em Brasília, Bolsonaro fez a declaração sem citar o nome de Joe Biden. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Hoje, o Planalto não quis comentar as declarações do presidente. Quem se manifestou foi o vice, Hamilton Mourão. Ele disse que a fala de Bolsonaro foi apenas uma figura de retórica, sem maiores desdobramentos diplomáticos. Em sua rede social, o embaixador americano no Brasil publicou um vídeo comemorando o 10 de novembro, data da criação do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, o maior do mundo. Todd Chapman lembra que os fuzileiros atuam na segurança das missões diplomáticas em vários países, inclusive o Brasil. Share a long history and an important and enduring relationship that enables all of us to safely pursue the interests of the United States
and a stronger bilateral relationship with Brazil. A fala do presidente Jair Bolsonaro sobre o uso da pólvora depois que a saliva seca, com certeza não pegou bem junto à equipe de transição do presidente eleito Joe Biden. Assim como também temos que levar em consideração que a fala do embaixador americano aqui no Brasil sobre os Marines, os fuzileiros navais americanos, também pode ser uma alusão ao dia da comemoração dos fuzileiros navais americanos. Contudo, na diplomacia, nenhum gesto ou palavra é à toa. Pondé, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o vice Hamilton Mourão tentaram amenizar a fala desastrada de ontem. Essa fala pode complicar ainda mais a relação do Brasil com o candidato eleito Joe Biden? Eu tenho a impressão que a médio prazo não, porque o Joe Biden é um homem de acordo multilateral, é um homem de establishment, né? Na verdade, o Joe Biden era o conservador da eleição, não o Trump. O Trump é um niilista, né, irresponsável. O Biden é conservador no sentido de que ele preserva os acordos, os consensos, trabalha dentro do espaço da lei. E, nesse sentido, seguramente, ele, inclusive os Estados Unidos, alguém brincar de pólvora com os Estados Unidos é mais ridículo do que a Argentina que brigou com a Inglaterra pelas Malvinas. É uma frase de uma estupidez gigantesca. Mas o Bolsonaro, ele é meio que delinquente, né? Então, ele vai falando as coisas que vem na cabeça dele, ele fala, ele acha que ele está... Eu continuo, disse no começo do governo dele, continuo dizendo a mesma coisa. Eu acho que ele pensa que está na varanda dele comendo churrasco. Agora, o presidente, desde o início, o presidente Bolsonaro, desde o início de seu mandato, ele tem esse hábito de emendar declarações polêmicas. E ontem foi um dia que ele fez isso durante o dia inteiro, né? É uma estratégia para desviar a atenção da última declaração ou de alguma outra informação? Não, ele também falou ontem o negócio de país de maricas, foi ontem? Sim, foi ontem também, né? Foi. Sim. Chamou jornalista de urubuzada. Ontem foram várias. Eu acho que, assim, essa estratégia do Bolsonaro, ela é voltada para o eleitorado dele. É um homem de redes sociais, o Bolsonaro, né? E redes sociais é um ambiente onde você tem um verdadeiro poço de uma semântica empobrecida e privada. O Bolsonaro, quando ele fala, por exemplo, que ele estava torcendo pelo Trump, ele não entende que ele não pode torcer por ninguém. Ele é presidente da República, é uma instituição. Então, eu acho que é uma estratégia para manter a base dele sintonizada com ele, usando uma linguagem que os seus eleitores entendem. E a impressão que eu tenho é o seguinte: diante da vitória do Biden, tem dois caminhos, grosso modo, além de outros, mas assim para o Bolsonaro. Ou o Brasil vai construir uma alternativa de centro e vai derrotar o Bolsonaro e qualquer candidato de esquerda, ou o Bolsonaro vai radicalizar para não cometer o mesmo erro do Trump. O Ministério de Minas e Energia anunciou hoje que aumentou o fornecimento de eletricidade para 80% no Amapá. O estado entrou no 9º dia do apagão energético e a população realiza protestos contra o racionamento de luz. Moradores do Amapá enfrentam problemas no fornecimento de energia elétrica há 9 dias. E a situação tem provocado revolta. A população já não aguenta mais! Dezenas de protestos foram registrados ontem na capital Macapá contra o sistema de rodízio de luz que opera 6 horas ligado de maneira alternada. Hoje, o Ministério de Minas e Energia anunciou que aumentou para 80% o fornecimento de energia no estado, depois de adicionar uma unidade geradora na usina hidrelétrica de Coaraci Nunes. O blackout começou depois de um incêndio em 2 transformadores da subestação em Macapá. O Ministério investiga as causas do apagão, assim como a Polícia Federal e a Agência Nacional de Energia Elétrica. O Ministério de Desenvolvimento Regional liberou 21.600.000 para o estado. O dinheiro deverá ser usado para o aluguel de geradores e compra de combustível. Segundo o governo, a distribuição de energia no Amapá voltará a 100% até o fim desta semana, mas o prazo judicial obriga uma solução até amanhã.
Um laudo preliminar da Polícia Civil descartou hoje que um dos transformadores que pegou fogo e provocou o apagão tenha sido atingido por um raio. A investigação conduzida pela Delegacia de Crimes contra o Consumidor ainda pediu bloqueio de R$500 milhões das contas da concessionária que opera a subestação para a reparação de danos aos consumidores. A Justiça acatou o pedido em parte e bloqueou R$50 milhões. Agora à noite, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá pediu ao TSE o adiamento das eleições municipais em Macapá por causa do blackout. E você vai ver a seguir, com a pandemia, jovens passam a contribuir mais para o orçamento mensal familiar. E ainda, Brasil registra a menor taxa de transmissão do coronavírus desde abril. Aguarde que nós voltamos já já. No primeiro evento, após se recuperar da Covid-19, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não falou sobre a disputa em torno da vacina chinesa e nem sobre os problemas nos sistemas do ministério. E admitiu que o retorno à normalidade é difícil. No retorno ao trabalho, o Eduardo Pazuello participou do lançamento da campanha Novembro Azul, de prevenção ao câncer de próstata. Queria agradecer aí as palavras de carinho pela recuperação. Não estou completamente recuperado, é claro, é uma doença complicada, é difícil você voltar ao normal, mas a gente já consegue trabalhar um pouquinho. O ministro foi diagnosticado com a Covid-19 no dia 21 de outubro. Durante o tratamento, Pazuello ficou isolado em um hotel e chegou a ser hospitalizado. Pela primeira vez desde o mês de abril, o Brasil registrou a menor taxa de contágio da Covid-19. O levantamento feito pela Imperial College de Londres mostrou que atualmente o índice está em 0,68, o que significa que 100 pessoas podem transmitir o vírus para outras 68. A taxa indica desaceleração da doença no país. E depois de 5 dias sem atualização, o estado de São Paulo conseguiu inserir dados da Covid-19 no sistema de notificação do Ministério da Saúde. O problema começou no fim da semana passada, quando computadores do governo teriam sido alvos de ataques de hackers. Outros estados, como Minas Gerais e Rio de Janeiro, também não incluíram informações. São Paulo teve desde o último dia 6, 190 novos óbitos e 25 mil novos casos. Ainda em São Paulo, a Secretaria Estadual de Educação alertou que alunos da rede pública podem reprovar este ano se não entregarem um número mínimo de atividades exigidas pela escola. Se ele não apresentar um mínimo de atividade, ele poderá não progredir. Então, nós não estamos falando de uma progressão automática para todo mundo, certo? Ele tem que ter o mínimo. Doutora Rosana, nós podemos ficar animados com essa menor taxa de contágio em 7 meses ou o Brasil ainda corre o risco de viver uma segunda onda antes da vacina? Karen, lógico, o número é bom. 0,68 significa, a gente já teve um número que foi 2, alguma coisa, ou seja, nós estamos realmente desacelerando. Agora, se eu pegar as últimas semanas e ainda mais com problema no sistema de notificação, eu te diria que a percepção nossa e mesmo a percepção nos hospitais aqui no município de São Paulo, conversando com os colegas, vendo, é que realmente a gente pode não só ter o risco de ter uma segunda onda, mas a gente está vendo uma percepção de aumento do número de casos, porque possivelmente as pessoas estão banalizando já e não estou criticando, é normal, nós estamos depois de não sei quantos meses, mas não podemos neste momento que a gente realmente, né, aquela história, a gente ganhou uma batalha, estamos tentando ganhar uma batalha, mas a guerra é longa ainda, porque mesmo que a gente tenha boas notícias de vacina, isso não, a gente sabe que não é para agora. Então eu falo isso porque realmente a gente tem visto, pelo menos eu na minha prática diária, esses últimos dias, um aumento do número de casos. E isso vem com o problema do sistema de vigilância. Então,
gera uma certa insegurança para poder confiar nesses números. E falando um pouquinho sobre os efeitos na educação, Pondé, a gente viu a decisão da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo de talvez reprovar os alunos da rede pública. Você acha que é uma decisão justa? A gente sabe que boa parte da população não tem acesso a uma boa internet. Não teve como acompanhar esse estudo. Os estudantes vão pagar pelo sistema? Eu acho que é uma fala, antes de tudo, política, para dizer que não é uma festa do caqui, sabe? Essa é a impressão que eu tenho, porque a gente sabe que a maior parte dos alunos da rede pública não consegue acompanhar. Não tem infraestrutura para isso, né? Por mais que o Estado faça esforço, distribua isso, distribua aquilo, você tem dificuldade até da rede funcionar. Então, eu tenho a impressão que, nesse momento, você está no momento, assim, de ficar apagando incêndio só. Essa fala que não haverá progressão automática, é no sentido de dizer, olha, o mínimo vocês vão ter que fazer. A gente tem que ver o que é esse mínimo. Talvez esse mínimo seja uma frase para cada disciplina, entendeu? Então, tudo depende de qual é o mínimo. Mas que, sem dúvida nenhuma, grande parte dos alunos da rede pública não consegue fazer nada, inclusive na rede privada, o dano também existe. Claro. Tem computador, tem ambiente em casa, tem provedor de internet, mas também a molecada não consegue acompanhar. O ano, do ponto de vista da educação, é quase perdido. E a pandemia do novo coronavírus levou 75% dos jovens no início da carreira a contribuir com o orçamento familiar. É o que aponta um levantamento feito com mais de 5 mil estudantes. Nicolas tem 18 anos, está no segundo semestre de administração e faz estágio em consultoria. A renda da família caiu por causa da crise da Covid-19 e ele decidiu ajudar com as despesas. Quando é necessário, eu pago uma conta de luz, às vezes uma conta de água. Como eu tenho o meu VR, às vezes precisa comprar alguma coisa, eu vou lá e compro, né? Tem lugar que aceita. Situação similar à de Vinícius, estudante de publicidade e estagiário de comunicação. Ele mora com a avó, que também passou a receber menos na pandemia. Ela fazia bastante venda de cosméticos, né? E com isso acabou caindo, porque não tinha mais contato. E, na verdade, é até uma questão de necessidade, né? A gente precisa ajudar em casa. Acho que é muito mais por esse lado. Um estudo feito com mais de 5.100 estagiários e candidatos a estágio mostrou que a pandemia aumentou a pressão financeira sobre os jovens. Segundo o levantamento, o número de estudantes buscando emprego para ajudar no orçamento familiar passou de 17% em 2019 para 20% em 2020. 75% dos entrevistados que já têm estágio disseram contribuir de alguma forma com as despesas da casa. Desses, 35% pagam ao menos uma conta, 27% racham as despesas com os pais, 7% são os principais responsáveis pela casa e 6% contribuem com a maior parte dos gastos. O número, ele surpreende porque é já esperado algum tipo de ajuda, né? Mas o que é de verdade esperado é que o estudante ele consiga investir na própria formação, né? Então, pagar a sua graduação e fazer cursos complementares, comprar livros, enfim. E a pesquisa identificou que os universitários têm mais vontade de investir nos estudos. No ano passado, 25% dos entrevistados afirmaram fazer algum curso complementar na área de formação. Neste ano, subiu para 29%. Isso é muito legal, porque mostra que o jovem tem consciência de que uma boa vaga, né, passa por qualificação. Acho que hoje, você ter estudo, você ter uma faculdade, já se tornou algo básico, você ainda precisa fazer outros cursos, outras coisas. Então, é um investimento que é muito necessário, né? Pondé, esses dados mostram uma mudança de postura com relação à própria carreira. Você acha que essa tendência se sustenta no pós-pandemia? Acho que não. Isso tudo depende da condição de recuperação econômica das famílias. Porque, é assim, se a gente olhar num arco um pouco mais longo, né? A gente, às vezes, hoje, no mundo de hoje, tem uma tendência a olhar a história curta. Se você pensar num arco um pouco mais longo, filhos sempre foram ativos familiares. Se você pensar na agricultura, período da agricultura, mesmo se você pensar no longo período de nomadismo, caçador-coletor, a gente precisa lembrar que a espécie tem no mínimo 250 mil anos, né? Ela não começou semana passada. Então, os filhos, eles sempre foram ferramentas de sobrevivência junto com os pais. Nas últimas décadas, ou pelo menos século, surgiu essa ideia de que o jovem é uma fase da vida em que você não é mais criança, você está em formação, mas você não tem responsabilidade de sobrevivência, a não ser que aconteça alguma tragédia. É o que aconteceu agora.
A pandemia é uma tragédia, quebrou a economia de muitas famílias e aí os jovens naturalmente voltam a produzir. Então, acho que isso depende um pouco do temperamento, depende um pouco da estrutura econômica para que essa tendência continue. Mas há uma certa compreensão vaga de que jovem, quando está estudando, não tem que trabalhar. O que a gente sabe que não é verdade, porque a maior parte dos jovens que faz faculdade trabalha. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. A questão é se eles trazem dinheiro para dentro de casa. Toda vez que a situação econômica se apresentar, eles vão trazer dinheiro para dentro de casa. Porque o jovem é um adulto, saudável e produtivo. Agora, o quanto que a qualificação desses jovens ajudam num momento de crise como esse? Muita gente agora acordou e está buscando qualificação na carreira. A gente sabe que a qualificação universitária ou técnica, ela sempre ajuda você a melhorar e ganhar mais, né? Isso a gente sabe há muito tempo. Sim. Então, num momento como esse, se você se qualifica, e hoje em dia se qualificar para jovem, grosso modo, é ser formado em dados, saber mexer com tecnologia da informação, porque a tendência é que todas as empresas virem empresas de dados, né? Como se fala, sempre lidando com dados, até as empresas médicas caminham para esse lado. Então, acho que a qualificação é fundamental para você conseguir ganhar mais, sem dúvida. E você vai ver em instantes os últimos preparativos para o debate da TV Cultura com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. E ainda, pesquisa lista os locais onde há maior chance de transmissão do coronavírus. Nós voltamos já já. Não saia daí. Pesquisa de 2 universidades americanas mostrou que a reabertura de restaurantes, academias e hotéis apresenta o maior risco de propagação do novo coronavírus. Os pesquisadores das universidades de Stanford e Northwestern, nos Estados Unidos, monitoraram a movimentação de 98 milhões de pessoas pelo celular entre os meses de março e maio. Eles cruzaram os dados e compararam o número de casos de coronavírus para entender como o vírus se espalha. O estudo, publicado na revista Nature, mostra onde há mais risco de contaminação. A disseminação é maior em restaurantes, academias e hotéis. Em Chicago, por exemplo, o modelo previu que se os restaurantes fossem reabertos com capacidade total, poderiam gerar 600 mil novas infecções. Limitar em 20% a ocupação de locais na cidade reduziu em 80% o número de infecções previstas no estudo. Mas os cientistas ponderam que não seriam necessários bloqueios totais para conter o vírus. Medidas de proteção, como o uso de máscaras e capacidade reduzida nos estabelecimentos, podem manter o nível das infecções sob controle. Agora, sem esses cuidados, 1/3 da população poderia ser infectada. No período pré-pandêmico, alguém ia para um centro da cidade, um calçadão, uma 25 de março ou um shopping center e ficava ali horas e horas passeando, né? Hoje, a ideia é exatamente que as pessoas tenham mais objetividade nas suas necessidades diárias e dessa maneira você consegue manter as compras, manter o comércio de varejo ativo, que a gente sabe que é um ramo da economia que emprega muitas pessoas, né? E, ao mesmo tempo, se proteger. Antes das medidas de restrição, esta padaria na zona oeste de São Paulo funcionava 24 horas por dia. Tinha 300 funcionários. 220 foram demitidos. Com taxa de ocupação limitada, o gerente aguarda a recuperação econômica. Hoje a gente está com uma média de 40% mais ou menos. Com essa abertura que o governo deu, e ficar até um pouco mais tarde. Os modelos criados a partir do estudo podem orientar as autoridades públicas sobre as políticas de retorno necessárias para a recuperação econômica e fundamentais para evitar uma nova onda da doença. Nós temos que educar a população para evitar locais aglomerados, evitar locais fechados onde se permaneça por muito tempo e também nós podemos ver quais os serviços que devem ser preferencialmente restritos caso nós venhamos a viver uma segunda onda como a Europa hoje vive. Doutora Rosana, nos Estados Unidos e na Europa que enfrentam uma explosão no número de casos, o ideal seria fechar de vez as academias, hotéis, restaurantes e bares ou não?
O que esse estudo mostra, eu só quero fazer a correlação da sua pergunta com o estudo, né? Então, esse estudo mostra que a gente já sabia que tem pessoas que são os tais super spreaders, ou seja, pouca gente espalha o vírus para muita gente. E agora essa pesquisa mostra que tem alguns locais, poucos, a minoria dos locais são super spreaders, são locais onde tem uma super espalhamento, entre aspas, do vírus. São esses locais que a gente comentou e é a pergunta que você também vai fazer. Então, teremos que fechar. O que esse estudo quer mostrar é, em vez de você fazer um lockdown total de um local, você pode, estrategicamente, diminuir, restringir muito o número de pessoas, evitando aglomeração e muito tempo naqueles locais, como academias, restaurantes. Então, o que esse estudo quer dizer para nós é que, pelo menos a conclusão do estudo, que não precisa necessariamente você parar tudo de vez. Se você for ver os locais onde são de maior risco, onde tem maior concentração de pessoas, onde eventualmente elas passam mais tempos nesses locais, esse lugar precisa ter regra. Sim. E regras mais rígidas. O problema é que nem todo mundo respeita essas regras. Podemos voltar a abrir os restaurantes sem... Não, esse estudo está mostrando que não. Você acha que essa segunda onda na Europa e nos Estados Unidos pode ser mais severa, mais grave do que a primeira? Olha, em números de casos já está sendo. Os Estados Unidos disparou o número de casos, Itália, ou seja, em termos de números de casos eu não tenho dúvida. E isso nós corremos um grande risco na Europa de também, pelo fato das terapias intensivas já estarem praticamente no limite de ocupação, mesmo a gente conhecendo melhor a doença, você não consegue dar a oportunidade para esse paciente ser tratado. Então, pode ser sim pior. Você acha que nessa altura do campeonato há como adiar as reaberturas? Ponder rapidamente para a gente encerrar. Acho difícil. O que eu acho é que, como bem falou o entrevistado, se você, por exemplo, não bater perna em shopping, não bater perna em loja, em rua de lojas, você for objetivo, ficar pouco tempo, isso ajuda. E uma coisa que poderia ajudar muito restaurantes que estão começando a fazer fila de espera é uma prática que alguns países do mundo têm, que é o seguinte, você só vai por um período de tempo para o restaurante. Normalmente, não foi inventado agora. Então, você vai e você pode ficar sentado das 7 às 8h30. Quando deu 8h30, o restaurante manda você embora. Sim. Aí vem outro e senta das 8h30 às 10h. Portanto, ninguém espera nada, você não aglomera gente procurando mesa e isso já está começando a acontecer em São Paulo. Sim. E a TV Cultura realiza amanhã o último debate antes do primeiro turno entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O Memorial da América Latina já está quase pronto para receber o evento. Última conversa para acertar o roteiro. 5 candidatos, seu tempo acabou. Olho nos detalhes para garantir que tudo está pronto para receber os candidatos à Prefeitura de São Paulo. É a chance que a gente tem de simular todo o roteiro do debate e de claramente simular todas as situações que podem acontecer durante o debate, de maneira que toda a equipe esteja preparada para a gente realizar o debate exatamente como ele está roteirizado. O ensaio é fundamental para ajustar uma estrutura gigante. São mais de 100 pessoas trabalhando nos bastidores. No palco, 11 câmeras acompanham os movimentos. Tudo é controlado de dentro deste caminhão. O debate da TV Cultura é o último antes da eleição. Um debate, nesse momento, é fundamental. E a gente, então, entendeu que é uma missão da TV pública dar essa condição para que o espectador consiga tomar a sua decisão, né? Realmente é um momento crucial, porque a decisão hoje é tomada muito em cima da hora. Para garantir a saúde de todos, o debate conta com um rígido protocolo de segurança. Cada candidato só poderá trazer 3 assessores e somente 2 poderão subir no palco durante os intervalos. Além disso, o cenário permite o distanciamento. Os púlpitos estão a 1,5 metro de distância e separados por uma placa de acrílico. Caso haja um debate acalorado entre um e outro que estejam do lado, aquela barreira de acrílico, uma barreira mecânica, acabará existindo. Então, com isso, a gente tem a tranquilidade de que toda a segurança com relação ao Covid está sendo tomada aí por todas as partes, né? A nossa televisão cuida, basicamente, de transmitir cultura, educação e informação. E é essa informação, esse tripé,
um dos pés desse tripé que nós estamos exercendo agora com esse debate feito no Memorial da América Latina. O juiz eleitoral Marco Antônio Martim manteve a suspensão da divulgação da pesquisa do Datafolha sobre a corrida à Prefeitura de São Paulo. O novo levantamento, encomendado pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo, seria divulgado hoje. O juiz entendeu que a pesquisa está em desacordo com a legislação e a jurisprudência eleitoral. Ontem, o mesmo juiz acatou um pedido da coligação do candidato Celso Russomano, do Republicanos. O Datafolha considerou a ação antidemocrática e vai recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Em nota, a Associação Nacional de Jornalistas lamentou o que chamou de censura judicial. A violência contra políticos no Brasil aumenta a cada ano. Desde segunda-feira, pelo menos 5 candidatos foram vítimas de tentativas de assassinato. Câmeras de segurança gravaram o momento do atentado em São Vicente, litoral de São Paulo. O carro da candidata à prefeitura, Solange Freitas, foi alvo de pelo menos 5 tiros nesta manhã. Solange estava com 4 assessores no veículo. Ninguém foi atingido. Ontem à noite, o carro do candidato à prefeitura de Bom Princípio, do Piauí, Lucas Moraes, também foi atingido por ao menos 3 tiros. O candidato não se feriu. Também ontem, o advogado Klaus Lima, candidato a prefeito de Escada, em Pernambuco, levou um tiro no braço dentro de uma caminhonete. Klaus foi transferido para um hospital de Recife e passa bem. Um cenário que, de fato, fragiliza a nossa já tão frágil democracia, né? Fragiliza ainda mais. E acho que essa ideia de que a violência possa ser siga sendo uma forma de solução de conflitos nessa arena política é algo muito grave, é algo muito sério. Segundo um levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo, 2020 já é o 4º ano mais violento da política brasileira no período democrático. De janeiro até a semana passada, o país registrou 81 assassinatos motivados por disputas de poder. Rio de Janeiro, Pará, Ceará, Alagoas e São Paulo lideram o número de mortes. Isso está relacionado ao fato de haver muito interesse nas eleições municipais, na medida em que grupos criminosos querem sempre se apoderar do Estado para conseguir gerar dinheiro de corrupção. Uma outra pesquisa liderada pelo Instituto Terra de Direitos e da entidade Justiça Global mostra que em 2019 houve uma explosão de casos de violência política. Foram 136 registros, quase 3 vezes mais do que no ano anterior. Em 2020, até o dia 1º de setembro, foram 63 casos. Tem havido uma série de denúncias sobre a impossibilidade de candidatos fazerem campanhas eleitorais em determinadas regiões, seja por preferências políticas, seja porque o crime organizado não tem interesse que a livre concorrência política se dê naquele espaço. Pondé, na sua opinião, qual a principal razão para esse crescimento da violência política? Primeiro a gente tem como a matéria bossa o crescimento de candidatos em todos os níveis, né? E é interessante porque uma das coisas que tem trazido a renovação política chamada são políticos jovens que entram para a política e nem sempre com boas intenções também, né? A gente sabe que a idade não é garantia de retidão ética, nunca foi. Agora, eu acho que o argumento sobre as prefeituras e grupos de interesse para trabalhar dinheiro de corrupção, porque a gente sabe que às vezes as prefeituras, inclusive às vezes prefeituras de cidades muito pequenas, que alguém pode considerar irrelevante, são espaços onde se montam verdadeiras quadrilhas. Certo? E se você tem momentos em que essas quadrilhas podem correr o risco de perder, porque a gente está falando, é claro que eu não estou dizendo que isso é toda a cidade, mas assim, quando se fala de corrupção no nível começo, você está falando que tem como várias pessoas em várias secretarias durante muito tempo, parceria com muitos comerciantes da região, interesses econômicos de todos os tipos. A corrupção, ela é endêmica. Ela é endêmica, ela está inserida, inclusive em muitos lugares, nos esquemas de produção, de venda de imóveis, de fiscalização. E aí, quando você perde uma eleição, se quem ganhou, como os americanos falam, não joga golfe junto no final do dia com quem perdeu, e aí fica tudo bem, a gente diria aqui, se não vira pizza, se um grupo que de fato vai entrar em confronto com esse outro grupo,
aí a coisa degringola. Agora, você acha que, de fato, essa violência fragiliza a democracia como um todo ou é um exagero dizer isso? Olha, eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque a gente fala que tudo fragiliza a democracia, né? Acho que tem, como, por exemplo, as redes sociais colocam tensão da democracia por excesso, né, de falação e de narrativas, como está na moda dizer. Se a gente olha historicamente, se a gente pensa, por exemplo, uma região do Brasil onde sempre teve violência política, que eu conheço bem, que é o Nordeste, certo? Sempre houve historicamente a figura do coronel e dos capangas, e até Jorge Amado brincou com isso na literatura. É claro que um ambiente onde a violência é endêmica na política, você tem uma fragilização das instituições, é claro que você tem. Agora, no país como um todo, não é algo que faz bem para a democracia, mas não acho que a gente pode dizer que é no nível em que já fragiliza completamente a democracia. Mas, em regiões, historicamente, onde há uma endemia de violência, essas regiões normalmente sempre apresentaram instituições fracas. Veja a seguir, Donald Trump participa de primeiro evento público após a derrota nas eleições presidenciais. E ainda, Geórgia anuncia contagem manual de todos os votos no estado. Nós voltamos em instantes, não saia daí. Autoridades eleitorais disseram que não há evidências de fraude ou outras irregularidades na eleição presidencial dos Estados Unidos. Hoje, o presidente Donald Trump participou do primeiro compromisso oficial desde a derrota para Joe Biden. 11 de novembro é feriado nacional nos Estados Unidos. O Dia dos Veteranos lembra os soldados americanos que participaram das guerras em que o país se envolveu. Ao lado da mulher Jill, o presidente eleito Joe Biden deixou flores no Memorial da Guerra da Coreia, na Filadélfia. Donald Trump e o vice Mike Pence enfrentaram a chuva e cumpriram a tradição. Prestaram as homenagens em frente à tumba do soldado desconhecido no cemitério de Arlington. Foi a primeira aparição pública de Trump desde a derrota para Joe Biden. Ele tem passado os dias na Casa Branca e se manifestando exclusivamente pela rede social, acusando sem provas todo o processo eleitoral de fraudulento. Mas a versão do presidente sofreu um duro golpe nesta quarta-feira. As autoridades eleitorais de vários estados, incluindo representantes dos dois partidos, democrata e republicano, afirmaram que não existem evidências de fraude ou irregularidade que tenham influenciado o resultado da eleição presidencial. Já a Geórgia anunciou que irá fazer uma recontagem completa e manual dos votos, porque a margem de Biden sobre Trump foi de apenas 14 mil votos. O trabalho deve começar neste fim de semana e ser encerrado no dia 20. E depois de falar que haveria uma transição suave para o segundo mandato de Trump, Mike Pompeo mudou um pouco seu discurso. Em entrevista para o canal Fox News, o secretário de Estado disse que os votos ainda estão sendo contados e que o governo está trabalhando para que o presidente que assumir em janeiro tenha todas as condições de iniciar o mandato. A recusa em reconhecer a derrota e as investidas judiciais por parte de Donald Trump começam a causar mal-estar dentro do próprio Partido Republicano e já estão sendo vistas pelos analistas da política americana como uma tentativa de golpe de Estado. Em um artigo, a revista The New Yorker comenta a atuação do Procurador-Geral de Justiça. William Barr pode impedir a tentativa de golpe de Donald Trump. Pondé, Donald Trump se recusa em admitir a derrota e segue fazendo acusações de fraude. Alguns analistas falam em golpe de Estado, como nós vimos aí. É isso mesmo que Trump está tentando fazer? Eu acho que, assim, eu não acredito em golpe de Estado, de fato. É claro que o Trump tenta uma judicialização para chegar ao Supremo, onde ele tem maioria. Mas a chance dele chegar ao Supremo? Não acho fácil ele conseguir chegar ao Supremo. E nem acho que necessariamente a Barrett, por exemplo, ia votar a favor dele. Né? Não acho. Eu acho que o que o Trump está fazendo é manter o trumpismo vivo. E como a eleição foi apertada, não aconteceu aquela onda azul que se falava e foram resultados muito próximos, então ele perdeu a eleição, mas o trumpismo saiu forte. Estando fora do governo, o trumpismo para de sofrer o desgaste de estar no governo.
E aí ele tem uma vantagem negativa. Negativa no sentido que saiu da derrota. Mas tem uma vantagem, que é você virou pedra, deixou de ser telhado. E, nesse sentido, eu acho que todo esse movimento do Trump, inclusive gerando... O Trump não é um republicano. A elite republicana olha para o Trump de lado, acha ele novo rico, certo? Ele não é da linhagem republicana. E eu acho que a tentativa dele criar confusão é, antes de tudo, manter a sua liderança ativa, porque ele é um sintoma, não a causa. Agora, por conta desse resultado apertado, os eleitores de Trump podem perder a confiança nas instituições norte-americanas? Olha, o que o Trump fala, eu nem acredito que ele chegue ao final disso, mas o discurso dele é um discurso nihilista em relação às instituições. É de pôr em dúvida a representatividade. Não acredito que os eleitores como um todo vão aderir a um discurso como esse, porque o eleitor é meio volúvel. Uma hora votou no Trump, agora votou no Biden. Né? Mesmo regiões que tinham votado no Trump, votaram no Biden. Então, eu não acho que a totalidade dos eleitores do Trump vão aderir a um discurso anti-institucional. Agora, aqueles que um cientista político americano, Brennan, chama de hooligans, que são os aguerridos em redes sociais, que quem faz guerra cultural, que quem vai para o pau, literalmente, esse daí está alinhado com esse discurso anti-institucional. Mas não acredito, não. Acho que a democracia americana, ao eleger Biden, ainda que com dificuldade, sinalizou que talvez uma solução para diminuir a guerra cultural seja investir em candidatos de centro, como o Biden. E os Estados Unidos bateram recorde no registro de casos de Covid-19. Em apenas um dia, foram mais de 130 mil novas notificações. Hoje, o estado de Nova York anunciou medidas de restrição para conter a aceleração da doença. Depois da Califórnia, Nova York adotou novas medidas restritivas que passarão a valer a partir da próxima sexta-feira. Bares, restaurantes e academias terão que fechar às 10 da noite. Reuniões com mais de 10 pessoas foram proibidas. Somente nas últimas 24 horas, foram mais de 136 mil novos casos de Covid-19 nos Estados Unidos. O país também vive alta nas internações hospitalares e já acumula mais de 10 milhões de diagnósticos da doença. A Itália se tornou o 10º país no mundo a ultrapassar 1 milhão de notificações da Covid-19. Já a Alemanha relatou hoje o maior número de óbitos pela Covid-19 desde o mês de abril. O Ministério da Saúde alemão afirmou que ainda não conseguiu desacelerar a contaminação, mesmo com o novo lockdown. Na França, o ritmo da doença está caindo. Nesta quarta, o país teve 35 mil novos casos, número bem abaixo do recorde de 86 mil relatados no último sábado. A Suécia impôs medidas de restrição para conter a alta de casos pela primeira vez desde o início da pandemia. O governo anunciou que a partir do dia 20 de novembro, bares ficarão proibidos de vender bebidas alcoólicas a partir das 10 da noite. Autoridades também recomendaram que a população evite contato entre pessoas que não são da mesma família. A Organização Pan-Americana da Saúde, braço da Organização Mundial da Saúde, alertou que países nas Américas não estão prontos para armazenar doses de vacinas contra a Covid-19. Para a entidade, nenhum país, mesmo os mais ricos, tem condições de transportar e guardar os imunizantes a uma temperatura de 75 graus negativos. E depois da farmacêutica norte-americana Pfizer, a Rússia anunciou hoje que a vacina que desenvolve a Sputnik V alcançou 92% de eficácia na proteção contra a Covid-19. Os dados fazem parte de estudos clínicos da fase 3 e ainda precisam ser publicados em uma revista científica e revisados. Doutora Rosana, depois da vacina da Pfizer, hoje foi a vez da Rússia, registrar mais de 90% de eficácia na Sputnik V. O uso dessas vacinas aqui no Brasil seria viável? A vacina da Pfizer, que apresentou os resultados também não publicados, mas com 90% de eficácia e um número maior de casos de Covid, foram 94 casos. Lembrar que a Sputnik relatou hoje, eles estimam 92% de eficácia com 20 casos de Covid confirmado nos voluntários. Então, lógico, nenhum dos dois estudos está publicado, eu não estou querendo, espero que seja tudo verdade, que o caminho seja esse mesmo, esses números são ótimos, mas nós temos que esperar a publicação.
A vacina da Pfizer, ela tem um grande problema em termos de transporte e armazenamento. Menos 70, eu já ouvi menos 80, menos 70 e agora falando menos 75, ou seja, é muito baixo. Sim. E nós não temos condições, só em alguns laboratórios que têm condições de armazenar. Imagina Brasil afora. Então, do ponto de vista de saúde pública, neste país, para mim é impossível a vacina Pfizer, não pela eficácia, mas sim pela forma de conservação. A Sputnik já é uma outra plataforma. Ela é semelhante no sentido de ter o vetor viral à da Oxford, que daí a temperatura de conservação é a que a gente está habituado a usar. O que eu acho que a Sputnik precisa, tenho certeza, é realmente ser mais transparente, visto que a gente não conhece o protocolo, nós não sabíamos quantos casos tinha que ter de Covid para abrir a fase 3. As outras não sabemos, a gente conhece os protocolos. Então, a comunidade científica toda está achando que falta transparência. A ideia da vacina é boa, ela usa 2 adenovírus diferentes, o que é uma boa ideia no sentido de realmente ter uma resposta imune melhor, e eles estão tentando realmente a parceria aqui no Brasil, em especial com o estado do Paraná. Espero que dê tudo certo e espero que os números sejam realmente esses. Tá certo. E nós agradecemos a presença da infectologista Rosana Richman e também do filósofo Luiz Felipe Pondé. Muito obrigada, doutora Rosana. É um prazer. Obrigada, Pondé. Boa noite para você. Fique agora com o programa Opinião. E por causa da pandemia, muitas celebrações neste Natal serão virtuais. E por isso, nós terminamos esta edição com a mensagem antecipada da data de membros do Coral de Natal do Teatro Comunitário de Warley, na Carolina do Norte. Muito obrigada pela companhia e uma ótima noite a todos. Just wish on a star and there you are in a land of your own Christmas dreams. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Once upon a time